Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco, nosso querido e amado Célio. Hoje vim conversar com vocês a respeito do tema O Recomeço em Nossas Vidas. Esse tema é baseado no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Manon. Antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria que, onde quer que vocês estejam nesse momento, que respirem fundo, se concentrem, para que nesse instante, com o auxílio da espiritualidade amiga, essas palavras que vamos conversar a respeito dos ensinamentos do Evangelho, nos calem no coração e que sirvam para o nosso entendimento e para a nossa evolução como os espíritos nesse momento. E assim, imbuídos dessa energia de amor e de ensinamento, iniciaremos nosso tema de hoje. Quando o Evangelho nos traz que não podemos servir a Deus e a Manon, Manon era o Deus da riqueza. Ele nos traz a respeito do assunto sobre o apego ao homem, aos bens materiais, sobre a avareza, sobre a mesquinhez, sobre o orgulho e a vaidade que a riqueza muitas vezes nos traz. Esse capítulo é um capítulo que vale muito a leitura, ele é muito rico, traz muitas parábolas, que era a forma que Jesus tinha na época de sua existência de conseguir trazer os ensinamentos de evangelho ao entendimento daquela sociedade. Mas ele nos explica também a respeito da divisão das riquezas, das diferenças entre pessoas que são mais abastadas e outras menos, de quais são as provas que isso pode levar, porque tanto a riqueza como a falta, né, de riquezas nos traz formas de provas nessa vida. A riqueza nos traz a necessidade da partilha, do desprendimento, de não nos deixarmos prender pela avareza, pelo orgulho, pela vaidade. E a falta de recurso nos ensina a respeito de paciência e resignação diante das adversidades da vida. O verdadeiro ensinamento desse capítulo é a necessidade do nosso aperfeiçoamento moral, na nossa transformação como espíritos, baseado na lei do amor, da caridade. Inicialmente, a caridade não como doar aquilo que nos sobra ou do que não nos faz falta, mas a caridade propriamente dita, caridade do amor e do perdão. Quando falamos em caridade e amor, que são as principais leis do ensinamento do Evangelho, estamos falando primeiramente da caridade e o amor com nós mesmos, depois com o próximo. Não se pode servir a Deus e a Manon nos ensina, né, que é preciso olharmos para aquilo que podemos levar desse mundo, né? Que todo o bem que trabalhamos para as conquistas dos bens materiais, que são importantes, que fazem parte dessa vida terrena, né? Se tivéssemos num momento em que não precisássemos de bens materiais, não estaria nesse planeta, certamente. Estaríamos no momento de maior evolução. Esses bens são importantes, fazem parte deste mundo, fazem parte dessa vida, mas não podemos esquecer que de bens materiais, aqueles que lutamos tanto para conseguir, não levamos nada para o mundo espiritual. Nosso espírito é eterno e no mundo espiritual o que mais vai nos valer são nossos ensinamentos morais. O que fizemos, né? Como praticamos o amor, como exercemos a caridade, a inteligência, os ensinamentos, o aprendizado, isso seguirá conosco na nossa caminhada espiritual. Quando percebemos isso, começamos a entender muitas vezes a necessidade de recomeços. E quando a gente fala em recomeços em nossas vidas, não quer dizer desfazer tudo de uma vez, iniciar tudo imediatamente. Também podemos falar de pequenos recomeços. Quantas vezes em nossas vidas nos identificamos em realidades que antes nos serviam e agora não nos servem mais, né? Às vezes aquele emprego sonhado que tantos batalhamos e há quantos anos trabalhamos e que de repente já nos servem mais. Algo dentro de nós nos impele a recomeçar e a traçar novos horizontes.
Muitas vezes procuramos o centro espírita em momentos de dores, né, de uma perda significativa, de problemas de saúde. Isso nos leva ao aprendizado do Evangelho e também nos traz oportunidades de recomeço. Então, quando falamos em recomeços em nossas vidas, estamos falando das situações que nos trazem a reflexão do que estamos vivendo e do o que precisamos fazer para evoluir e melhorar. E o Evangelho, ele nos traz isso o tempo todo em seus ensinamentos. A doutrina espírita fala o tempo todo do aprimoramento moral e nossa transformação, né? Nossa transformação como espírito, nossa transformação íntima, baseado nos seus ensinamentos. Podemos ler o mesmo capítulo 500 vezes e 500 vezes, de acordo com o nosso adiantamento moral, nosso entendimento naquele momento, vamos perceber novas oportunidades de conhecimento e de recomeço. Podemos entender que muitas vezes nos achar num estado adiantado da vida, um pouco mais envelhecidos, e achar que não temos mais esse tempo ou oportunidade para a evolução. O tempo é agora, é o presente, ele sempre existirá, sempre teremos a oportunidade de evoluir e recomeçar no nosso aprendizado, na nossa caminhada. Qualquer que seja a situação, e às vezes a situação que a vida nos coloca são situações muito difíceis, teremos tempo e oportunidade para recomeçar. Precisamos acalmar nossas angústias, respirar fundo, dar um passo para trás dos nossos problemas e da nossa realidade para tentar enxergar qual o caminho que poderemos seguir e qual oportunidade a vida nos trará quando começamos a pensar baseado na obra do amor, baseado nos ensinamentos, baseado na compreensão que temos do Evangelho, que muitas vezes as situações e problemas que nós temos são relacionados ao nosso apego, ao apego aos bens, ao apego às pessoas, e que o Evangelho nos ensina não é o apego, é o desprendimento, é a partilha, sejam elas de bens materiais, seja elas de amor e caridade. Se a gente for pegar o exemplo de São Francisco de Assis, estamos no mês de São Francisco, em 4 de outubro, comemoramos o dia de São Francisco de Assis. Ele é um exemplo de desprendimento de recomeço. São Francisco, filho de comerciantes abastados, era um jovem indisciplinado, que aproveitava a sua riqueza, extravagante, apesar de sempre bondoso, mas exercia a sua vida de forma um pouco leviana. São Francisco se alistou 2 vezes, participou de guerra e foi preso. E quando estava com o exército a caminho da sua segunda guerra, ele teve um sonho onde foi instruído a voltar à sua terra natal. Quando voltou a Assis, São Francisco não se reconheceu mais naquela vida que ele levava antes. E quantas vezes isso acontece conosco, né? Uma vida que ele sempre usufruiu, com todos aqueles bens, com aqueles amigos, né? Com conforto, com o comércio dos seus pais. E como ele não mais se reconheceu, ele se dedicou ao Evangelho e à prática da caridade. Se desfez dos seus bens, vendeu alguns tecidos da loja de seu pai, que era a loja de tecido, a preços muito mais em conta, para usar aquele dinheiro para caridade franciscana, como todos nós conhecemos. Acho que isso exemplifica, obviamente, que São Francisco é um espírito missionário muito mais evoluído e teve essa missão da evangelização e de mostrar através de suas ações e de seus exemplos a verdadeira caridade e o verdadeiro evangelho. Mas isso exemplifica também que sempre temos oportunidade de fazer esse exercício, né, do recomeço, de reconhecer quando algo não nos cabe mais, que estamos em outro momento de evolução e buscar nossas novas oportunidades de aprendizado, de exercer aquilo que estamos aprendendo, principalmente para nós mesmos, para o nosso adiantamento moral. O Evangelho nos ensina que sempre é tempo de aprendizado e que sempre, durante a nossa caminhada espiritual, estaremos evoluindo, principalmente nesse planeta que viemos para o aprendizado e para a nossa transformação moral.
Esse é o objetivo principal do ensinamento, e é isso que esse capítulo nos traz, muito voltado ao apego às coisas materiais, de não nos tornarmos escravo do nosso apego, de nossas conquistas, né? Quantas vezes nós trabalhamos em busca de conseguir maior conforto, maior riqueza, né? Uma casa maior, um carro melhor. Estamos perdendo a oportunidade de convívio com nossos amigos, convívio com a nossa família, de dedicarmos amor àquilo que efetivamente é importante. Acho que o ensinamento de hoje, acho não, o que eu entendo do ensinamento de hoje, do capítulo 16, que, como eu disse no início, é um capítulo riquíssimo e que vale a pena a leitura, é nós fazermos essa reflexão. Será que tudo que hoje, porque nós trabalhamos e lutamos tanto e queremos conquistar, é realmente necessário para a nossa vida? Será que é isso que a gente vai levar desse mundo? Será que é esse ensinamento que queremos dar aos nossos filhos, aos sacrifícios incomensuráveis pelo conforto, onde abrimos mãos do convívio com eles, o convívio com a nossa família? Acho que quando falamos do apego à riqueza, muitas vezes a gente não se coloca naquele lugar porque não somos ricos, milionários, né? A riqueza como a gente vê nesse mundo, e no mundo nesse momento de tanta disputa, exatamente essa discussão entre a divisão de riqueza está tão atual. Muitas vezes não enxergamos que fazemos parte desse contexto porque somos pessoas simples, né? Medianas, que não somos milionários. Mas será que na nossa realidade a gente também não está exercendo esse apego de alguma forma? Será que a gente não tem ainda uma oportunidade de recomeço e de aprendizado? A oportunidade de recomeço e aprendizado, ela é constante e diária. Basta a gente fazer a reflexão do nosso momento presente e entender aquilo que ainda nos cabe evoluir e melhorar. Sempre teremos essa oportunidade no aprendizado. O Evangelho nos auxilia muito nesse sentido. A cada capítulo que estudamos, a cada leitura que fazemos, conseguimos entender que ainda temos muito a evoluir e a melhorar e que precisamos de muitos recomeços na nossa caminhada como espíritos, seja nesse planeta, seja em outro momento da nossa vida eterna. E assim, imbuída nessa energia de amor, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com os ensinamentos de Jesus e do querido Evangelho para exercermos todos esses ensinamentos morais no nosso dia a dia. Agradeço o tempo, a escuta e a atenção. Que assim seja.